Olá, tudo bem com você? Mais uma vez estamos juntos em mais um episódio do GuadaCast, que é uma parceria entre as paróquias Santa Catarina de Alexandria e o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, localizado na Vila Castelo Branco. Continuando a falar sobre as divisões que existem dentro da Sagrada Escritura, no último podcast vocês ouviram então sobre os livros considerados dentro do conjunto de Pentateuco, livros que compõem a introdução à Sagrada Escritura, 5 livros que compõem Pentateuco, e também alguns livros chamados livros históricos, que tratam então de um momento mais histórico, situado na história de Israel, desde povo tribal até a passagem, o reconhecimento do povo se tornar o Estado de Israel, né? Agora falaremos hoje um pouquinho sobre os livros sapienciais. O que são os livros sapienciais? Os livros sapienciais é o terceiro conjunto de bloco de livros da Bíblia Católica, depois desses livros históricos e também do Pentateuco. Quem são os livros que compõem esses livros sapienciais? Os sapienciais são compostos pelo livro de Jó, livro dos Salmos, livro de Provérbios, o Eclesiastes, também chamado de Kohelet, Cântico dos Cânticos, livro da Sabedoria, e o livro do Eclesiástico, também chamado de Sirácida. Por que eles são chamados então de livros sapienciais? Porque o sábio, o autor sagrado que compõe estes livros sapienciais, traz a experiência da sua vida, traz uma experiência vital, e ele comunica essa experiência vital por meio desta redação, desses livros que são então de cunho para levar o seu ouvinte ou o seu leitor a uma reflexão. Então esses livros têm a oportunidade de provocar no seu leitor, no seu ouvinte, uma reflexão profunda com relação a algum tema da Bíblia. Por exemplo, livro de Jó, né? Livro de Jó é um livro em que aparece o personagem Jó, e que tem então ali a sua vida como fiel a Deus. Alguém que é fiel a Deus vai então de repente sofrer uma série de dificuldades na sua vida, perder seus bens, sua casa, seu gado, seus escravos, e começa a perder até mesmo familiares próximos a ele, né? Mulher, filhos, inclusive a sua saúde. Jó é alguém que é fiel e que de repente vai perdendo tudo que tem, né, diante das circunstâncias da vida, né? Curioso que há um diálogo entre o diabo e Deus antes que Jó comece a perder tudo o que tem. O diabo chega para Deus e fala assim: olha, você vai ver então quem de fato é Jó. Deixa com que eu comece a fazer com que ele perca suas coisas e Jó vai se voltar contra o Senhor. E Deus então permite que o diabo comece então a lançar a mão sobre Jó e começa a perder então aquilo que ele tinha, né? Mas há um alerta que Deus faz para o diabo: só não mexa na sua vida, só não mexa na vida de Jó. E assim então acontece. E Jó então começa a perder tudo, mas em nenhum momento Jó se volta contra Deus numa revolta, numa atitude de rebeldia contra Deus. Pelo contrário, Jó vai dizer então: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de Deus. No fundo, o que está em jogo no livro de Jó é uma discussão. Por que o justo sofre? Por que o justo passa por dificuldades? Por que alguém que é tão temente a Deus, alguém que é tão religioso, começa então a acontecer perdas na sua vida?
A resposta que o livro de Jó nos oferece é a seguinte: os sofrimentos que nós passamos em nossa existência são componentes da nossa vida. Os sofrimentos que nós temos na nossa existência são então pertencentes àquilo que compõe o nosso existir. É um pacote que compõe a nossa vida. Nesse sentido, nós não podemos nos voltar contra Deus, mas acima de tudo, como criaturas que somos, aceitar a nossa finitude, aquilo que nós somos enquanto seres criados. Nós não podemos achar que porque nós participamos da comunidade ou somos fiéis, tementes a Deus, que nós não passaremos por dificuldades. Pelo contrário, às vezes quem está mais ligado e vinculado a Deus são os que mais passamos por dificuldades e turbulências na nossa vida. Ou seja, o livro de Jó, como livro sapiencial, busca então dizer: o justo sofre porque o sofrimento é um componente da nossa existência. Além do livro de Jó, há também outros livros, como o caso do livro de Salmos, que são então um conjunto de 150 livros de louvores temáticos, então reconhecendo Deus como o ser supremo, atribuídos muitas vezes a Salomão, mas não há essa certeza empírica de que tenha sido Salomão ou Davi o componente, o compositor dos livros dos Salmos. Então, nós faremos um outro podcast ainda melhor, mais aprofundado, explicando um pouquinho mais sobre os livros sapienciais. Eu fico por aqui, deixando para você um grande abraço e também a bênção de Deus. Fique com Deus.